A justiça, Pedro, mandou soltar um motorista acusado de dirigir bêbado, atropelar e matar um homem de 38 anos que andava pela calçada em Guarulhos. Esse atropelamento aconteceu na Avenida Tiradentes, na madrugada de 11 de abril. O motorista fugiu do local, não prestou socorro à vítima. Ele foi identificado no mesmo dia e preso pela polícia após ter tido a prisão preventiva decretada. Disse aos policiais que fugiu porque ele tinha bebido, né? E se negou a realizar, mesmo depois de ser pego, o teste do bafômetro. E agora conseguiu um habeas corpus concedido pela vara criminal da cidade. Segundo o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, embora o acusado tenha dirigido depois de ingerir bebida alcoólica, trafegando em alta velocidade, mudado de repente de faixa, atropelou a vítima, quer dizer, fez tudo errado. Aspas, não há indicação de que em liberdade ele colocará em risco a ordem pública, o regular andamento da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal. Segue o texto, o acusado é primário, tem bons antecedentes e há comprovação de endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita. Eric trabalha como comunicador, exerce suas atividades com podcast, é proprietário da empresa tal, é ativista social, desenvolve trabalhos sociais junto às comunidades carentes desta cidade, diz a defesa. Tudo isso é verdade, né? Mas dá uma sensação de injustiça quando a gente vê uma pessoa que mata um trabalhador dirigindo bêbado ser solto dessa maneira. É exatamente isso. A gente não consegue engolir uma notícia como essa. Até porque é o seguinte, ser réu primário, ter residência fixa, ter bom comportamento, não ter nada é mais do que obrigação do sujeito. E então, nada disso impediu que ele fizesse o que fez, né? Que ele fizesse o que fez e mais do que isso. Se ele fez isso, por que ele não pode fazer de novo? Esse né? é um ponto. Não é isso, Marcelo? Então, o ponto agora é o seguinte, ele fez. A partir do momento que ele fez, ele vai ser recolhido. A cadeia existe para tirar da sociedade quem não cumpre as ordens do grande pacto social que todos nós fazemos de uma maneira tácita para viver em comunidade. Tem algumas regras. Você extrapolou dessas regras, colocou em risco a saúde, a vida, a liberdade dos demais que convivem em sociedade, você tem que ser segregado. Agora, a gente tem sempre a expectativa de que a coisa vai mudar e nunca muda. Quando se trata de dois casos, principalmente. Acidente de trânsito e torcida organizada. Uhum. Todas as vezes nós temos prova cabal. O sujeito às vezes é réu confesso, tem a imagem, tem todas essas provas elencadas pelo Megali e o sujeito ganha liberdade. É um segundo caso que a gente tem aí nos últimos dias. Teve um outro acidente na Grande São Paulo recentemente, aquele idoso que estava na calçada, um homem que também tinha ingerido bebida alcoólica, Verdade. Perdeu o controle, atropelou e matou. Um outro ponto também que a gente pode trazer para a discussão é a tipificação da ocorrência. Naquele caso específico foi um homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, na direção de um veículo automotor, né? Quando o cara bebe e aí pega um volante, ele está assumindo o risco de matar. É um questionamento, obviamente a gente não é jurista para se aprofundar nesse assunto, mas é uma análise que tem que ser feita, né? O cara que, em sã consciência, sabe que foi lá e vai ingerir bebida alcoólica e ele sabe que ele está dirigindo e na sequência ele vai pegar o carro sob efeito de álcool, vai circular pela cidade, ele está assumindo o risco de matar. Ele está falando, olha, eu de fato estou consciente antes de beber, estou consciente que vou beber e vou dirigir. Isso acaba sendo um problema. E a família desse outro caso especificamente que eu estou falando está desesperada, tentando convencer o delegado para poder fazer uma alteração no boletim de ocorrência para mudar a tipificação. Quer dizer, são casos que se repetem, mas com enredo sempre muito parecido. Você morou nos Estados Unidos. Uhum. Como é que é lá? É bem diferente. Aliás, era frequente. O cara vai pra corte, não vai na hora? Ele vai na hora, responde ali numa corte de instrução. Sim, né? mas até que é o que esse juiz fez. Até se o cara toma uma multa, ele vai... Esse juiz não julgou o caso ainda. De um juiz. Não. Ele é um juiz de instrução, como você colocou. Exato. Ele vai determinar ali, o seguinte, você vai pra cadeia, você bebeu, você dirigiu, você vai pagar uma fiança enorme, nós vamos fazer uma reparação à vítima. Geralmente o cara vai pra cadeia, é difícil ficar solto. A gente tem casos extremos, né, nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu fiz uma matéria comparativa, né? Quando aconteceu um desses casos muito assintosos, muito absurdos, o editor do Jornal da Band falou, faz uma matéria aí explicando como é que é aí. Tá. E aí tem alguns casos que são bem exemplares. Tem um caso de um senhor de Nova York, não da cidade, do estado de Nova York, que ele foi pego dirigindo bêbado, se não me engano, 15 vezes.
Ele nunca matou ninguém, ele nunca atropelou ninguém, ele nunca se envolveu num acidente, mas ele já foi flagrado dirigindo bêbado 15 vezes. Ele foi mandado à prisão perpétua. Olha lá. Ele pegou prisão perpétua. Cara, você não precisa nem de bafômetro, Megali. Você não precisa gastar dinheiro com bafômetro. Aliás, geralmente lá não se Não utiliza, tem bafômetro. Né? É a palavra do policial. Eu tô vendo que esse cara tá bêbado. Ele não consegue andar em linha reta. Não, e os caras não andam bêbado. Por que eles não andam bêbado? Porque eles sabem que lá vai ter uma punição. Aqui o cara sabe que se ele for pego, ele vai responder em liberdade, vai demorar para ser julgado. Se tiver um bom advogado, ele arrasta o processo por anos e anos. Pedro, mas por quê? Você é um cara que acompanha muito o Poder Judiciário. Você se formou em direito. Sim. Né? Por quê? Por que esses dois tipos de crimes a gente não consegue lidar com eles? Você falou do estádio. A gente está conseguindo combater, não estou dizendo que a gente está conseguindo combater o racismo, mas as pessoas que cometem atos racistas hoje nos estádios do Brasil não saem impunes. Elas pagam, a polícia vai atrás. Sim, mas só eu me referi aqui a torcedor de futebol que briga fora do estádio, até mais do que dentro do estádio hoje em dia. Exato. O que eu estou dizendo é que mesmo dentro do estádio a gente está conseguindo melhorar. Sim. Né, a questão do prender o criminoso. Por que a gente não consegue prender o cara da torcida organizada e por que a gente não consegue criar a sensação de que há um castigo para a pessoa que mata alguém quando está dirigindo bêbado? Eu acho que há uma interpretação muito elástica da nossa Constituição e do ordenamento jurídico, não só da Constituição, por parte de alguns juristas, garantistas que querem puxar ao máximo o entendimento sobre algumas garantias que foram colocadas na Constituição e na nossa legislação, porque viemos de um momento de exceção. Nós viemos de um momento de ditadura militar. Era óbvio que a nossa próxima lei maior, ela viesse com mais garantias. Então, por conta disso, você vê essa história, né, de que a lei não retroage para beneficiar o réu. Tudo bem, a lei não mas retroage para prejudicar a sociedade, sabe? O sujeito que ele tá oferecendo periculosidade. Há caminhos na legislação para você prender. A prisão no Brasil, ela é exceção, Megali, antes do julgamento. Ela é uma exceção. Tá? Ponto final. Mas você tem dois instrumentos, prisão preventiva e prisão temporária, que tem que ser usados em casos como esse. O sujeito oferece risco. Ele bebeu, saiu com um carro, atropelou, matou, e ele precisa ficar segregado até o julgamento final. A pena que vai ser colocada a ele, nós vamos discutir depois. Mas ele hoje oferece risco à sociedade e provou isso nesse ato. E há mais do que elementos necessários para que ele possa ficar preso. Como também na torcida organizada. Hoje em dia você tem a tecnologia, na briga lá da Mancha Verde com a torcida do Cruzeiro, você conseguiu identificar todo mundo. Por que os caras não foram, a polícia não foi no dia seguinte na casa dele e falou, você estava nessa briga, você estava espancando um sujeito, você vem aqui que você vai preso, você oferece risco. É só isso. Não é um julgamento sumário, é tirar de circulação. Só com essa medida, você já tem o que os juristas chamam de caráter pedagógico da pena. Muita gente vai pensar duas vezes antes de fazer. Ô Pedro, esse papo de a polícia prende, a justiça solta, é frase feita de internet ou isso é verdade? Isso acontece mesmo? Acontece muito e ontem a Rádio Bandeirantes, ao completar 88 anos, promoveu um fórum lá na Band, você deve ter visto a movimentação por lá. Nós reunimos especialistas, as informações elas são chocantes, né? Tem casos aí que são uma aberração. Se você contar para um gringo, ele não acredita. O secretário de Segurança do Rio, Vitor César, ele disse para a gente o seguinte, teve um bandido lá no Rio que foi preso, até eles estão fazendo levantamento para mim, que eu pedi mais detalhes para falar lá na rádio, 182 vezes. Cara, o cara foi preso 182 vezes. Como é que consegue? 182 apreensões. Aqui em São Paulo nós temos vários exemplos, né, de cara que foi preso 1, 2, 3 vezes e acaba sendo liberado. Os motivos para a liberação são diversos. Não se trata aqui de uma questão. Agora, o Brasil tem um encontro, Megali, com esse fato. Não sei se na próxima eleição já, não sei se de alguma outra maneira, mas a sociedade está cansada, né, de ser assaltada e ver. O sujeito que foi preso aqui do assalto, ele tinha passagem por roubo, por furto, e aí ou ele saiu na saidinha temporária, ou algum outro benefício foi dado. Hoje em dia, quem é condenado a 6 anos de prisão fica 1 ano preso. 1/6 da pena. Tá certo isso? Quando a gente pega um país como os Estados Unidos, por exemplo, 10 anos são 10 anos. Teve um jornalista americano que veio aqui pro Brasil e aí, não sei como é que ele chegou, algum desses grupos nossos aí de jornalistas me indicaram. Falaram, o Pedro acompanha essa área. Ele falou para mim, Pedro, você pode me explicar um pouco o que é esse regime aberto? Eu não entendo o que é esse regime aberto. O cara não tem ele não tem capacidade de entender o que é o regime aberto. O regime aberto é o sujeito que está condenado a uma pena privativa de liberdade, ele está em liberdade porque ele assinou um documento que ele pode responder
a condenação fora da cadeia. Então ele não tá preso. Make sense isso ou não? Ele falava pra mim. Eu falei pra ele, claro que não, mas é assim. São coisas difíceis de entender para quem é de fora mesmo. E é difícil também imaginar que isso possa ter uma alteração muito a curto prazo, assim. Eu não consigo imaginar que a gente tenha uma transformação muito grande, assim, que a sociedade consiga uma mobilização, que você tenha um interesse de todas as esferas em fazer uma transformação mais abrangente, né? Difícil. A saída temporária é um exemplo, né? Porque ela foi modificada, apesar do Supremo ter dado um chega para lá, ela só vale para casos futuros, mas foi uma mudança importante. Acabou a saída temporária, né? A lei foi alterada pelo Congresso Nacional. O presidente Lula vetou por decisão do ministro Lewandowski e depois o Congresso derrubou o veto. Agora o Supremo disse que só vale para casos futuros, que aquela história de que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Mas temos que ter esperança.